Olá, boa noite! Hoje teremos uma live surpresa. As lives geralmente são às sextas-feiras, contudo essa sexta eu não consegui, tive um compromisso familiar, tirei um tempo, dediquei para ficar com meu marido essa sexta-feira, consegui um Vale Light e saímos eu e meu marido para ter um tempo de casal. No sábado meu marido passou por uma pequena intervenção cirúrgica e não consegui fazer a live também. Domingo já é o dia de culto, então hoje fica sendo a live de semana passada. Então essa sexta dessa semana corrente haverá outra live seguindo a programação normal, tá? Na verdade essa live surpresa ela tem um formato bem diferente. Eu não sei se todos vocês aqui sabem, todas, porque pelo que eu vi agora só meninas entraram. Oi marido, tô aqui. A live especificamente de hoje, eu não sei se todos vocês sabem, mas eu faço faculdade de teologia e a avaliação do módulo corrente que eu estou fazendo é uma atividade que eu precisava falar de uma pessoa, um missionário, um teólogo, enfim, um avivalista, alguém que tenha sido impactante para o campo missionário. E eu precisava expor a biografia dessa pessoa e esperar a devolutiva das pessoas que ouviram, né, desses alunos, desse grupo de pessoas que ouviram. E o meu trabalho consiste em relatar qual foi a devolutiva dessas pessoas. E hoje eu não estou em casa, eu estou cumprindo uma agenda externa com a minha pastora, estamos cumprindo uma festividade. Então assim, a gente está num ambiente bem diferente. Tem barulho de louvor lá fora, porque eu estou numa salinha da igreja que eles me cederam graciosamente. Tem cachorros do vizinho, então assim, hoje está bem diferente, mas vai fluir, amém? Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu preciso de uma devolutiva de vocês, tá? Me façam perguntas, sinalizem se ficou tudo claro, se ficou alguma dúvida, amém? Quando o professor passou, boa noite, Dai. Quando o professor passou essa atividade, eu fiquei pensando, bem, eu preciso... Para que eu vou apresentar isso? Bem, eu vou apresentar na live. Então, se eu preciso apresentar na live, eu preciso ser uma mãe, uma mulher que impactou o campo missionário, né, com a sua maternidade. Então, eu comecei a pesquisar alguma teóloga, enfim. E, então, eu esbarrei na biografia de John Wesley. Eu não sei se todos vocês aqui conhecem John Wesley, e na verdade ele é considerado o pai da Igreja Metodista. Ele foi o fundador da Igreja Metodista. E então, obrigada, Kátia. Então eu fiquei pensando, fui vendo a árvore genealógica do teólogo John Wesley. E foi então que eu encontrei a raiz de onde vinha toda a sua inspiração, toda a bagagem teológica que John Wesley tinha, né? E eu encontrei Susannah Wesley, que foi a sua mãe. E na biografia dela vem dizendo que se John Wesley é considerado o pai do metodismo, a sua mãe, Susannah Wesley, é considerada a mãe do metodismo, dada a importância teológica, missionária, o impacto evangelístico que essa mulher teve na vida dos seus filhos, tanto John Wesley quanto do seu irmão, que foi inspirado por muitos louvores. Nós entoamos muitos louvores escritos pelo irmão de John Wesley. Então, para o pessoal que está entrando agora, eu vou reforçar. Essa live de hoje é uma atividade que eu preciso cumprir para a minha faculdade de teologia, onde eu preciso trazer a biografia de alguém que impactou o campo missionário e eu preciso que vocês me deem uma devolutiva dessa biografia. Então, preparem a caneta, escrevam alguma pergunta, escrevam alguma frase, nem que seja no final. Entendi tudo, achei muito legal, mas me deem uma devolutiva, por favor, porque essa é a minha avaliação do módulo da Faculdade de Teologia. Amém? Então, vamos lá. Vamos pontuar em que época nós estamos falando, porque algumas coisas que eu vou falar aqui podem soar um pouco estranhas, mas é simplesmente por conta de uma questão de distanciamento temporal. Susannah Wesley ela viveu de 1669 a 1742. Ela teve 19 filhos,
Desses 19 filhos, somente 9 chegaram à vida adulta. E eu quero contextualizar a história desta mãe, por quê? Gente, eu não imagino que seja perder meu filho. E ela perdeu 10. Ela perdeu 10 filhos antes de chegarem na vida adulta. Então, ela perdeu 10 crianças. Imaginem o tempo de luto que essa mãe viveu. Enquanto eu estava lendo a biografia dela, esta parte do luto materno de Susan Wesley foi algo que me comoveu profundamente e me fez refletir o que tem me feito parar, o que tem sido uma barreira, o que eu tenho colocado na minha vida como um empecilho para fazer as coisas que Deus já propôs no meu coração. Porque essa mulher viveu 10 lutos, ela enterrou 10 filhos e ainda assim ela impactou todos os seus filhos de tal forma que hoje, em 2022, nós estamos falando dela. Hoje, em 2022, existem pessoas dentro da igreja metodista por conta desta mulher. Seguindo, a família dela passava por muitas privações. Ela casou-se com um pastor, Samuel Wesley. Ele era pastor de uma igreja anglicana e ela vinha de um modelo puritano. Contudo, ela seguiu seu marido e foi para a igreja anglicana. E isso é muito interessante, assim, para a gente já começar falando dela. Eu vou ficar olhando, porque aqui está acontecendo o culto de onde eu estou. E o meu filho está lá com as pessoas desta igreja. Então, eu preciso ver a movimentação do culto, o que está acontecendo. Tendo em vista que eles me cederam um espaço dentro da igreja deles para fazer essa live. Amém? Mas eu não estou dispersa, eu estou aqui com vocês. E o Espírito Santo também, eu creio. Então, vamos continuar. Nós estamos falando de uma mulher que se casou com um pastor. Ela era puritana e a primeira quebra nós temos aí. Ela foi para uma igreja anglicana seguindo seu marido. Esta mulher tornou-se mãe de 19 filhos. Enterrou 10 filhos ainda na infância dessas crianças. Somente 9 chegaram na vida adulta. E ela entendia que a maternidade era uma forma de educar e formar homens e mulheres de Deus. Certo feito, eu vendo alguma pregação, eu ouvi sobre cidadãos do reino. E eu trouxe isso para a minha maternidade. Eu não crio simplesmente um cidadão para esse mundo, que vai, obviamente, seguir as leis e os estatutos que a nossa sociedade tem. Ele vai ser ensinado, sim, sobre os códigos, sobre as leis, sobre tudo isso. Mas, acima disso, ele é um cidadão do reino dos céus. E é para isso que o Senhor me emprestou o meu filho, para que eu o eduque, entendendo que ele é um cidadão, mas não aqui da terra. Ele é um cidadão de passagem aqui na terra, porque ele pertence ao reino. Ele é um cidadão do reino. E a Susan Wesley, ela tinha isso muito claro na sua maternidade. Tanto que ela alfabetizou e evangelizou os 19 filhos em casa. Foi ela responsável pela alfabetização e pela evangelização dos 19 filhos. E aí lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer o recorte temporal 1669 a 1742? É para a gente conseguir contextualizar que nós não estamos falando de 2022. Provavelmente porque em 2022 você não conhece nenhuma mãe que tenha 19 filhos. Provavelmente porque em 2022 você não conhece alguém que perdeu 10 filhos. Provavelmente porque em 2022 você não conhece alguém que alfabetizou e evangelizou os filhos em casa. Continuando. Uma vez, o marido da Susana falou para ela assim: acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança nada menos que 20 vezes. E ela respondeu: teria perdido o meu tempo se a tivesse repetido somente 19 vezes, pois foi somente na 20ª que cumpri meu objetivo. E adivinhe quem era esta criança que precisou ouvir uma determinada coisa 20 vezes para aprender apenas na 20ª? Nada menos do que John Wesley. Então, quando a gente está falando de filhos, de crianças especificamente, de crianças, a gente não sabe para onde nós estamos lançando essas crianças. A gente não consegue dimensionar quão longe as palavras que nós proferimos sobre essas crianças
vão chegar. A Bíblia, eu vou trazer um pouquinho mais para frente esse versículo, fala que os nossos filhos são como flechas. Flechas não foram feitas para ficarem na aljava. Flechas foram feitas para terem um destino certo e chegarem longe. E quem lança essas flechas somos nós. E eu não falo aqui apenas de filhos biológicos. Eu falo de filhos por adoção. E não apenas de uma adoção meramente das leis dos homens. Eu falo de adoção ministerial. Eu falo de pessoas, eu tenho uma família que o Senhor me incomodou que eu os adotasse em oração. E os pais são mais velhos do que eu, e eles são meus filhos em oração. Eu dedico tempo de intercessão por essa família. Então, eles são meus filhos, eu me sinto responsável por cobertura espiritual para essa família. Continuando. Em Provérbios 31, versículo 27 e 28, fala sobre a mulher virtuosa. Muitos de vocês que já leram a Bíblia, ou quem já não leu a Bíblia, mas em algum lugar já leu sobre a mulher virtuosa, provavelmente conhece esse trecho, que fala assim, sobre a mulher virtuosa. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, e seu marido também, e ela a louva. E ele a louva. Quando nós entendemos o que significa bem-aventurada, a gente fica maravilhada em entender que o meu filho me considera uma bem-aventurada. Eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga e ela colocou uma chamada de uma professora dizendo assim: hoje, quando eu fizer a chamada, vocês vão responder uma coisa que vocês sempre escutam da mãe de vocês. E nenhuma das frases foi: eu te amo, meu filho, você é amado, você foi desejado, você é o príncipe da mamãe, você é alguém especial para a sua família. As frases foram frases corriqueiramente associadas pelas nossas mães, que certamente constam em todos os memes maternos, como: se eu for eu vou esfregar isso na sua cara. Enfim, teve um tom de sarcasmo, mas essa psicóloga nos trouxe a reflexão de o que os nossos filhos guardam sobre nós. Nos livros de John Wesley, tudo que ele fala sobre a sua mãe está descrito como uma mulher bem-aventurada. Ele descreve a sua mãe, a Susanna Wesley, como uma mulher virtuosa. Para o pessoal que entrou depois, eu vou ficar reforçando isso, porque eu realmente preciso da devolutiva de vocês. Essa live de hoje é uma atividade de avaliação da minha faculdade, eu faço faculdade de teologia. Então, a avaliação do meu módulo, eu preciso trazer a biografia de alguém, apresentar para um grupo de pessoas e devolver para o professor como foi a recepção dessas pessoas, né? Qual foi esse impacto, enfim. Então, no final da live, eu preciso que vocês tragam para mim qualquer coisa, a impressão, uma dúvida, qualquer coisa sobre a live de hoje, amém? Então vamos lá, continuando falando sobre quem era a Susanna Wesley. Ocorreu um incêndio criminoso porque essa família sofreu perseguições por conta do evangelho, enfim. Ocorreu um incêndio criminoso e o seu filho estava lá dentro. E o primeiro ímpeto desta mulher foi orar, e eles tiraram essa criança com vida. E esta criança foi John Wesley. A partir deste momento, ela entendeu que aquela criança tinha algo de especial, algo do Senhor reservado para a vida dela. Como eu disse, ela passou na vida adulta por privações e perseguições ao ponto de ter sua casa incendiada, né? Terem sofrido um incêndio criminoso que quase custou a vida do seu filho, John Wesley. E ela alfabetizou as crianças. Muito obrigada, minha irmã. Eu já estou sendo super acolhida nessa igreja. Super, super, super. Depois eu vou deixar aqui um post agradecendo assim, o acolhimento aqui. Está sendo uma festividade na igreja deles e eles tiraram uma salinha. Eu e uma outra irmã estão fazendo uma live também pra gente. A irmã trouxe uma água pra mim, assim, de Deus, esse lugar. Continuando. Lembra que o nome da live era Uma Mãe Intencional? Por que Susanna Wesley ela é considerada
uma mãe intencional. Ela alfabetizou as crianças com partes da Bíblia. Nada que ela fazia era por acaso. Lembra que a gente já falou sobre flechas? Como os nossos filhos são flechas que foram feitas para terem um destino certo e serem lançadas longe. Então, toda criança gosta de música. Geralmente as crianças gostam de musiquinhas, né? Lá em casa são 3 palavrinhas o dia inteiro. Quando meu filho começa a fazer algum movimento assim que eu já sei que ele tá querendo dançar, meu filho não vê telas, né? Eu não apresentei as telas para ele ainda, nem celular, nem TV, enfim. Mas ele tem um celular que fica no quarto em cima da cômoda, que ele não vê, mas ele ouve. E os louvores que são entoados lá em casa para o meu filho são os louvores do grupo 3 Palavrinhas, ou Turma do Cristãozinho. Eu preciso ser intencional naquilo que meu filho escuta. Eu preciso que as coisas que ele escute dentro da nossa casa sejam coisas que, na vida adulta, vão remetê-lo a algumas situações. Ele vai passar por alguma situação que irá remetê-lo a coisas da infância dele, e ele vai tomar uma direção guiada pela palavra. Isso é ser intencional. Nos pequenos detalhes, seja intencional com os seus filhos. Onde você quer que o seu filho chegue? Qual o caminho? Qual é o alvo? Seja intencional nesse alvo. Lá em Salmo 127, no versículo 3 e 4, diz assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aí, agora vem a parte das flechas que eu tenho falado a live inteira. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E aqui está o versículo todo. Susana considerou sua família seu campo missionário. E isso fez com que ela alcançasse muitas nações através dos seus filhos. Eu estava ouvindo a história, o testemunho de uma coreana. Ela tinha deixado seu país, estava em outro país, e em um culto, quando o Senhor falou para ela: volte para a Coreia e você será mãe de multidões. Seu campo missionário é a Coreia. E ela voltou para a Coreia e ela pregou o evangelho, ela pregou o evangelho, ela pregou o evangelho, e apenas uma alma se converteu a Cristo através de uma das pregações dela. O Espírito Santo a usando em uma ministração. E aquilo a incomodava. Eu falava: Senhor, existia uma palavra profética sobre a minha vida, que muitas almas seriam alcançadas aqui na Coreia se eu voltasse para cá. E ela ficava frustrada por somente ter no seu leito, né, de morte, assim, alcançado uma única alma. Só que essa alma que ela alcançou foi um grande pregador e alcançou muitas vidas na Coreia. Então a promessa de Deus se cumpriu. Esse é o ponto 1. Uma promessa que Deus faz nunca falha. Se Ele te prometeu algo, confie, porque Ele vai fazer. Segundo, ser pais de multidões. Ser pai e mãe, porque agora já tem alguns rapazes aqui na live, né? Não apenas gerar essa criança, não é apenas ir no cartório e adotar legalmente essa criança, mas filhos por adoção através de orações, através de uma vida ministerial que impacte outras vidas. Susana tinha isso em mente. Qual a importância do campo missionário dentro da sua casa? Por conta de todas as vidas que até hoje são alcançadas por conta do ministério que ela iniciou e que o filho dela, John Wesley, oficializou com a Igreja Metodista. Quando eu falei sobre como os filhos enxergam a mãe e como John Wesley enxergava sua mãe como uma bem-aventurada, John Wesley certa vez escreveu assim: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Imagina a honra para essa mãe. Como você quer que o seu filho te veja? Já teve uma live sobre isso, como o teu filho te vê. Quando daqui a alguns anos, quando perguntarem para o seu filho qual é a maior lembrança, qual é a imagem que faz eles pensarem na mãe deles, ou no pai deles, qual você acha que vai ser a resposta do seu filho? Mais do que isso, o que você gostaria que o seu filho dissesse a seu respeito? Vamos lá. Eu trouxe alguns tópicos sobre como Susana Wesley impactou diretamente a vida dos filhos. Como nesses últimos minutos agora entraram mais algumas pessoas, eu vou reforçar que essa live surpresa ela é uma live diferente. Na minha faculdade de teologia eu tenho uma avaliação
que é apresentar a biografia de algum missionário que tenha impactado vidas e trazer a devolutiva. Essa é a minha avaliação na faculdade, do meu módulo. Então eu estou falando da biografia, estou trazendo para vocês a biografia da Susanna Wesley, mãe do John Wesley. John Wesley é considerado o pai do metodismo, foi ele que oficializou a criação da igreja metodista. Então, após toda essa contextualização pela terceira ou quarta vez, eu preciso que no final da live vocês me deem uma devolutiva, porque essa vai ser a avaliação do meu módulo, tá? Então vamos lá, como era feito o devocional da Susanna Wesley com os seus 19 filhos? As crianças dessa família foram ensinadas, assim que puderem falar o Pai Nosso, que neles foram obrigados a dizer quando levantam e na hora de dormir, constantemente. Isso é uma mãe intencional. Isso é uma mãe que não perde nenhuma oportunidade de mostrar o Evangelho para os seus filhos. Isso é uma mãe que tem visão do quão importante é a oração na vida dos seus filhos. O dia começava com a leitura ou cânticos de um salmo e orações privadas. Por que leitura ou cânticos? Eu não sei se todos vocês sabem, mas o livro de Salmos é um livro de louvores. Na verdade, os salmos são louvores, eram entoados por um grupo de pessoas. Então ela tirava uma parte da manhã assim que o dia começava para leitura, ou leitura como texto ou como cânticos entoados de salmos, e depois as crianças eram direcionadas às suas orações privadas, cada um orava por aquilo que tivesse no seu coração. De 9 ao meio-dia e de 14 horas às 17, esse tempo era dedicado à educação infantil. Lembra que a gente falou aqui no início que foi Susanna Wesley que educou e alfabetizou em casa os seus 19 filhos? Sem uma disciplina, sem uma rotina, isso não seria viável. Imagina você educar 19 crianças na sua casa. Se você não tiver horário, disciplina, comprometimento com aquilo, isso não vai ser viável. E ela tinha esse entendimento. Rotina. As crianças tinham horário para cochilo, educação, para comer e para dormir. Na minha casa, a gente tenta estabelecer uma rotina mais ou menos próxima. A gente tem uma rotina até bem flexível lá em casa com o bebê. Mas eu já fui criticada por conta disso. Essa criança tem horário para tudo, enfim, né? Usaram alguns termos assim que não foram muito legais. E sim, eu e meu marido, a gente tenta estabelecer rotinas para tudo, para o bebê, porque a gente entende que uma criança com rotina é uma criança que aprende melhor, é uma criança que dorme melhor. Meu filho dormindo melhor à noite, eu durmo melhor. E eu dormindo melhor, eu sou uma mãe melhor para ele. Então, para o melhor funcionamento da casa, a minha casa tem rotina. E eu vejo os frutos da rotina na família Wesley. Continuando. A autovontade é a raiz de todo pecado e miséria. Então, ela ensinava os filhos a importância de desenvolver o autocontrole. E aí fica uma reflexão. A gente consegue ensinar aquilo que a gente ainda não aprendeu? Existem áreas na nossa vida que nós ainda não temos o autocontrole? Será a ira? Será que ainda não temos o autocontrole das nossas emoções? Será a gula? Será que ainda não temos o autocontrole sobre as nossas necessidades alimentares? Porque como que a gente vai cobrar isso de uma criança se ela vê a gente irado o tempo todo, a gente comendo o tempo todo, coisas não saudáveis, por exemplo, né? Perdão. O que Susanna Wesley falava sobre perdão? Não punir pelo mesmo delito 2 vezes. Ou seja, a criança cometeu um delito. Você já a puniu, já a castigou, enfim, já apontou aquela falha para a criança. Não é para punir de novo aquela criança, não é para botar ela de castigo de novo. E que, se eles mudaram, nunca devem ser acusados daquele delito depois. Às vezes a gente tem aquela mania de ficar remoendo, né? Ruminando, igual boi, que fica ruminando um determinado alimento, né? O erro já passou, a pessoa já se tornou nova criatura, aquele erro já faz parte do passado, mas a gente não consegue esquecer e a gente fica relembrando e acusando aquela pessoa o tempo todo daquela falha. E é isso que Susanna Wesley traz sobre perdão. Colocar as crianças para aprender a costurar antes que elas possam ler perfeitamente é a razão pela qual tão poucas mulheres
podem ler bem para serem ouvidas e nunca para serem bem compreendidas. E aí quando eu li isso assim, caraca, Romanos 12:1, que nos convida a prestar um culto racional. Eu preciso ter uma boa compreensão do que a palavra me fala. Eu preciso ter uma boa compreensão para que eu possa passar isso de forma efetiva. Não apenas para que as pessoas me escutem, mas para que elas compreendam o que está sendo dito. E como que eu vou aprender isso se eu não souber ler? Ler com entendimento. E eu fiquei pensando nisso, assim, na quantidade de analfabetos funcionais que eu já conheci. Analfabetismo funcional significa que a pessoa é capaz de ler um texto. Se eu botar a palavra banana para ela, ela vai conseguir juntar B com A, ba, N-A-na, N-A-na, banana. Mas ela não consegue associar que a palavra banana é o fruto amarelinho, banana. E quantas vezes eu esbarrei com analfabetos funcionais na Bíblia, no Evangelho, na minha caminhada profissional. A pessoa lê aquilo e não busca entender aquilo que está falando e distorce o que de fato é uma verdade. Então, eu fiquei bem reflexiva a respeito disso, né? O quanto nós realmente somos racionais no nosso culto ao Senhor. E no quanto nós intencionalmente ensinamos os nossos filhos sobre a palavra. Porque, mais uma vez, se eu não tenho entendimento sobre determinada passagem da Bíblia, como eu vou aprofundar isso e explicar para o meu filho? Então, assim, o meu convite essa noite, primeiramente, é que vocês já tenham anotado perguntas e devolutivas sobre essa live de hoje, porque é a avaliação do meu módulo, então, por favor, me ajudem. E segundo, o convite é que vocês sejam assim, e que eu busque ser também uma mãe intencional. Se meu filho é uma flecha e está na minha aljava, primeiro, eu não quero que ele continue na minha aljava. Eu tenho plena consciência disso. Eu tenho um filho que no momento está ali guardado na minha aljava, os meus cuidados, ainda mama no peito, ainda precisa de ajuda para trocar uma fralda, ainda precisa de uma ajuda para tomar banho, mas gradativamente ele vai alcançar a independência dele, até que ele case ou não, enfim, e consiga se desenvolver plenamente para seguir os seus passos, sem estar debaixo das minhas asas. Eu sempre vou estar aqui para quando ele precisar, estando eu em vida, mas que ele seja capaz de tomar decisões seguras, decisões sensatas. Esse é o primeiro ponto. Sendo nossos filhos flechas, o meu filho pelo menos, eu não quero que ele fique na aljava. Eu não quero que seja um filho que não vai se casar porque escolheu se casar comigo, a mãe dele, sabe? E eu vejo pessoas assim, que casaram-se com as mães e não foram capazes de construir famílias porque não se desvincularam desse vínculo materno, sabe? Assim, e isso é disfuncional. Existe um papel para mãe, existe mãe e filho, e um papel para esposa e filho. Isso é um ponto, né? Eu tô criando um filho para ser uma flecha e não para ser algo a ser guardado, não para ser uma mochila, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, meu filho como uma flecha. Qual é o alvo que eu determinei para que ele alcance? Pode ser que ele não alcance, pode ser que eu erre um pouco a minha mira, pode ser que ele, por ser um cidadão apto para fazer escolhas, faça escolhas que não levem para aquele alvo que eu determinei. Ok. Mas qual o alvo que eu intencionalmente estou direcionando meu filho? E aí eu, Emanuele, como contei aqui no início da live, meu filho vai ser um cidadão desse mundo, obediente às leis, e a tudo que eu puder nesse sentido ensiná-lo. Mas antes de tudo isso e acima de tudo isso, eu tenho ensinado, intencionalmente eu tenho educado meu filho para ele ser um cidadão do reino. E o meu convite para vocês é esse, que vocês sejam mães intencionais também com os filhos de vocês, escolhendo esses alvos. Que a vida não seja simplesmente acordei mais um dia e vou alimentar essa criança, vou dar banho nessa criança, vou fazer o dever de casa com essa criança e vou botar essa criança para dormir. Isso é muito pouco. Seja intencional. Você teve a oportunidade de passar mais um dia com seu filho e o que você ensinou para o seu filho? Qual foi o alvo que você deu para essa flecha que te foi dada, que é o seu filho?
E era isso que eu tinha para passar para vocês. E minha pastora já tá me catando ali, querendo saber se a live já acabou. E eu gostaria de saber o que vocês acharam, o que vocês tiveram de dúvidas. Eu preciso de devolutivas dessa live para fazer a minha avaliação do módulo. Então eu preciso que vocês falem comigo. Eu tenho visto que tem 17 pessoas online aqui comigo, então eu preciso que alguns de vocês se manifestem, sinalizem alguma coisa, porque eu preciso fazer minha avaliação. O que vocês acharam? Tem coisas dessas que vocês já fazem? Ou não, Manu, eu estava vivendo a minha vida simplesmente dormindo e acordando com meu filho. Falem comigo, me devolvam. Tá bom, Thalita, vou aguardar a sua resposta. Quem mais? Falem comigo, pessoal. Digitem aí que eu tô vendo que tem bastante gente aí online comigo. Então falem comigo. Vocês já conheciam a história de Susana Wesley? Vocês conheciam a história do John Wesley? Não conhecia a mãe, mas conhecia o filho? Me deem essa devolutiva aí, que eu preciso fazer um relatório disso pro meu professor. Vamos lá. Sandra tá falando que amou. O que mais, gente? Me ajudem aí. Me ajudem. Amém. A Monique pontuando sobre não deixar as crianças à vontade, sobre dar espaço, né? Isso é uma coisa que é difícil. Sim, a gente acaba ligando o piloto automático por uma sobrecarga, sim, a rotina de trabalho é algo que rouba o nosso tempo. Realmente, eu entendo. A gente é roubado. A gente é roubado do nosso tempo, essa é a verdade. E veja quantas de vocês estão pontuando isso, como que a rotina de trabalho tem roubado. E aqui eu não vou entrar nem no mérito do papel da mulher em casa, né? Assim, como que a gente fica sobrecarregada quando é mãe, esposa e trabalha em casa. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas assim, prioridades. Hoje, ai, Joyce, obrigada. Isso, Monique, isso aí. A gente acaba... Então, mas nesses momentos que você tem de folga, seja intencional. Pode ser como uma brincadeira, sabe? Assim, eu tava vendo uma pessoa querida postou um tapetinho de oração com uma cartolina e um círculo colorido. Gente, criança ama essas cores, sabe? E eu falei, é isso, me ligou uma chave. Eu falei, eu preciso botar isso na minha igreja, eu preciso fazer isso na minha casa. Como uma brincadeira, a gente vai introduzindo o evangelho de uma forma lúdica para a criança, porque as crianças aprendem brincando, sabe? E vocês estavam falando sobre a rotina, né? Como que a rotina torna tudo cansativo, como que é difícil ser intencional, porque a gente fica tão cansada que a gente não consegue mais processar, a gente não consegue mais pensar no final do dia, essa é a verdade. E hoje na terapia, minha terapeuta falou, o que tem sido prioridade para você? E ela me deu o exemplo do meu celular. Se você tem um celular que está o tempo todo ligado, a carga dele vai acabar. E se a carga está acabando muito rápido, você vai olhar qual aplicativo tem consumido muita bateria no seu telefone. Então, você vai desinstalar esse aplicativo. Algumas coisas... Eu vou pontuar essa questão da insegurança de deixar os filhos irem. Vou responder, só fechar essa chave. Algumas coisas a gente não vai conseguir... Então vamos lá, só para depois eu vou assistir a live. Pontuar sobre a insegurança de deixar o filho sair, já sendo adolescente. A insegurança de... tem 3 filhos que estudam numa escola evangélica e sempre conversam sobre estudo bíblico na aula de religião. Sim, essa é intencional. Pegou uma parte da escola e trouxe para dentro de casa. Porque existem coisas que os nossos filhos vão aprender dentro de casa. E existem coisas que eles só vão consolidar na igreja. Eu queria muito pontuar isso, porque a gente delega coisas que são nossas. Eu achei muito interessante essa fala da Thalita. Ela reforça isso em casa, ela entende que é o papel dela essa aproximação do evangelho. As crianças já estudam no colégio evangélico, que legal, que interessante, mas ela traz para si essa responsabilidade do evangelho também. Fechando a questão do celular, né? Algumas coisas a gente não vai conseguir desinstalar, mas a gente vai conseguir fazer com que roube menos energia da gente. E ela até pontuou, você está fazendo um doutorado, você está fazendo uma faculdade de teologia, você trabalha, você malha, você é esposa, você tem cargo na sua igreja, né? O cargo de missionária exige coisas de mim na igreja
E o que é prioridade para você? Você resolveu entrar na faculdade de teologia. Isso está sendo pesado para você? Eu falei, não, isso para mim está sendo sensacional. Oi, Tita. Ó, a Gleice pontuou aqui que conheceu a história do John Wesley, que tudo na vida requer disciplina, sim. A outra, a Monique pontuando que o filho pediu para ir na casa do amigo e disse que não ia fugir, né? Essa questão de... Uma outra mãe trouxe essa questão também, né? Da filha adolescente e tudo. Gente, mais uma vez, assim, eu entendo que é muito... Parece muito leviano da minha parte, com um bebê de 9 meses, totalmente dependente de mim, falar isso. Mas quando a gente entende que os nossos filhos são flechas, novamente, eles não foram feitos para ficar na aljava. Se você ensinou para o seu filho o caminho correto, o bom caminho, a gente vai precisar confiar que eles façam escolhas. E sabe, eu ouvi uma vez a Renata dos Santos falando, a Renata do Desatar, eu falo sobre ela com certa frequência, porque ela impactou assim na minha vida, sabe? Ela falou que sobre a gente desde pequeno deixar os filhos fazerem escolhas. Filhinho de 3 anos, filho, você quer comer um ovo ou você quer comer um pão com queijo? Ela deixa os filhos dela tomarem decisões, assim, dentro do que é possível para a idade de cada um. Só que a gente vai no automático tomando decisões pelo filho e não dá espaço para eles fazerem escolhas. E aí, quando eles são adolescentes, a gente lança eles no mundo e a gente fica insegura se eles vão fazer boas escolhas, porque a gente nunca viu eles fazendo escolhas. Porque nós, mães, não permitimos que eles fizessem escolhas. Eu tenho essa percepção com o meu filho, assim, eu espalho os brinquedos e falo, com o que você quer brincar hoje? E eu queria brincar de um outro jogo com ele, mas tudo bem, se ele quiser o brinquedo A, ele vai brincar com A, porque eu preciso ensinar meu filho a fazer boas escolhas. E ele só vai aprender a fazer boas escolhas se eu deixar que ele faça escolhas. Então, mães, eu entendo que o mundo está cruel, eu entendo que a gente fica com muito medo do que o mundo vai fazer com os nossos filhos. E eu não estou dizendo para abrir a porteira e deixar os filhos seguirem e pode dormir na casa do seu namorado que eu estou super tranquila, confiando em vocês dois. Não é isso. Não é largar totalmente o controle, mas é entender que os filhos foram criados para terem autonomia e fazerem a escolha deles. Porque uma flecha presa na aljava não está desempenhando o seu papel. Eu sei que é muito dura essa palavra e que pode parecer leviano, assim, vindo de uma mãe de um bebê de 9 meses. Mas essa é a percepção de evangelho que eu tenho. Sabe, já existem palavras proféticas sobre a vida do meu filho que para mim são muito difíceis de aceitar. A Monique pontuou algo, meu filho não toma banho frio, né? E ela profetizou assim, né? Seu filho vai ser enviado a lugares que não vai ter banho quente. E é por isso que ele gosta tanto do banho frio. E eu vejo meu filho como um missionário. Já existem muitas palavras liberadas sobre isso. E eu, às vezes, falo, ai, o meu bebezinho, como vai ser quando ele começar a ir para o campo missionário? Dá medo. Mas eu vou parar o propósito do meu filho. Foi para isso que o Senhor me emprestou o bebê Julião. Porque o bebê Julião é filho do Senhor. Ele está sendo emprestado a mim para que eu o prepare para ser um cidadão do reino do Pai dele, Jeová. Então, quando a gente traz essa percepção para a gente de que os nossos filhos estão emprestados e que nós não temos gerência sobre todas as escolhas deles, a maternidade fica um pouco mais leve. Irmãs, já está na oração final, eu vou ter que pegar meu filho que eu deixei no colo de uma irmãzinha. Gente, que igreja acolhedora! Eu vou botar aqui um textinho, uma fotinho, tudo, porque eles são demais, gente. Me deram uma salinha, me trouxeram água, ficaram com meu filho. Que família acolhedora essa igreja onde eu estou. O fardo do Senhor, que ele fala, que Jesus traz na Bíblia, meu fardo é leve e suave. Se a maternidade tem sido um fardo pesado, inseguro, difícil, reconsidere. Existe algo disfuncional nisso. Eu entendo que o cansaço pode fazer parecer pesado demais, porque tem dias que hoje mesmo, eu não consegui malhar, gente, não consegui, tô vendo que pela hora eu não vou conseguir nem fazer um treinozinho de 10 minutos em casa. Amém. E aí quando eu vi que eu tinha 30 minutos, que boto feijão no fogo, tem 30 minutos para ele cozinhar, eu falei, não vai dar tempo de eu treinar em 30 minutos, talvez eu possa botar no YouTube um treininho de 10 minutos. E eu falei, não, eu vou descansar.
eu preciso dormir. Prioridade. Prioridade. Permita que seu filho faça escolhas desde pequeno. Vá dando espaço para que eles façam escolhas, porque no momento que eles tenham que tomar decisões realmente sérias, vocês vão estar seguros de que serão escolhas boas. Quem são os amigos dos seus filhos? Quem ele escolheu para serem os amigos deles? Você tem observado isso? São amigos que te inspiram confiança, são amigos que prezam pelos mesmos princípios que a sua casa. Então, por que um pré-adolescente não pode estar com essas crianças, com esses amigos, né? Com esses pré-adolescentes que ele escolheu para serem os amigos? Leva lá na festinha, busca na porta de novo. Mas tem 17 anos, eu vou levar lá na festinha com os amigos, ficar um tempo com os amigos. E aí você vai soltando, mas entendendo de que os filhos não são nossos. Eles são cidadãos do reino e nós estamos preparando esses cidadãos para tomarem decisões. E era até aqui. Eu fico muito grata pela devolução de vocês. Quem me falou que ia mandar no privado, eu vou aguardar. Eu já vi que teve coisas aqui no WhatsApp. Hoje eu não consegui pontuar o WhatsApp junto com a live, por quê? Geralmente eu faço a live de casa. Então eu consigo abrir no computador o WhatsApp e faço a live do celular. Hoje eu tô fazendo tudo do celular. Então ficou um pouquinho mais complicado. Eu aguardo a devolutiva de vocês. Estou muito grata, meu coração transbordando de alegria pelo momento que eu passei com vocês. Tenho visto que o Senhor tem impactado mulheres e famílias, não por mim, mas eu tenho sido um instrumento, né? Assim, eu abro a minha boca e o Senhor vai falando, sabe? Tem coisas que eu quero falar e o Senhor não, eu quero que você vá por aqui. E esse tempo que eu tenho dedicado de abrir mão de estar com meu filho, de estar em comunhão com meu marido para estar com vocês, tem sido um tempo precioso, porque eu tenho visto um retorno de vocês, de como Deus tem feito coisas na vida de vocês, por graça, porque Ele é bom, porque Ele escolhe os caminhos que Ele vai fazer. Meninas, muito obrigada pelo tempo comigo. Sexta-feira terá live, e aí vai ser sexta-feira mesmo, 21 horas, tá? Ainda não sei o tema, porque o Senhor ainda não me deu. Assim que tiver, eu disparo lá nos links de transmissão no WhatsApp, eu vou postar nos stories. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês.